Uma menina de 9 anos aparece e diz: "Minha mãe morreu por sua causa, e eu sou sua filha." Um bilionário vê seu mundo desmoronar e agora precisa enfrentar o passado para tentar recomeçar. Era uma tarde comum, mas ao mesmo tempo, não poderia ser mais diferente de tudo que aquele bilionário, de nome conhecido Império Sólido, já tinha experimentado. Ele estava sentado em sua cadeira de couro, no alto de um arranha-céu luxuoso, olhando pela janela de seu escritório. As luzes da cidade brilhavam como pequenas estrelas distantes. Seu rosto mostrava sinais de cansaço, o tipo de cansaço que vem não apenas do trabalho incessante, mas da solidão que, de certa forma, ele havia se acostumado a carregar. Seu império de negócios estava em crise, mas ele ainda parecia imbatível. Tinha tudo o que alguém poderia desejar: uma casa magnífica, carros luxuosos, uma conta bancária que nunca parava de crescer. Mas, naquele momento, tudo o que ele realmente queria era encontrar uma resposta para o vazio que sentia por dentro. Mesmo com tudo ao seu redor, ele não conseguia ignorar uma sensação crescente de desconexão com o mundo. Foi quando, de repente, a porta de seu escritório se abriu com um leve estrondo. Ele virou-se, um pouco surpreso, esperando ver um de seus assistentes ou algum executivo entrando com mais um relatório. Mas, para sua surpresa, quem apareceu foi uma menina pequena, com cabelos trançados, vestida de maneira simples, mas com uma expressão de quem carregava uma história muito maior que sua idade. A criança parecia tão diferente de tudo que ele estava acostumado a ver naquele ambiente frio e impessoal. Ela olhou diretamente para ele com uma calma incomum para sua idade. Havia algo em seus olhos, uma mistura de determinação e uma tristeza profunda, que imediatamente capturou a atenção dele. Ele levantou as sobrancelhas, surpreso com a ousadia de uma criança invadir seu espaço privado sem aviso. "Posso ajudar em alguma coisa?" ele perguntou, tentando esconder o desconforto na voz. A menina não se moveu, ficou parada no centro da sala por alguns segundos, como se estivesse observando cada detalhe do ambiente. O bilionário, ainda em choque com aquela visita inesperada, se perguntou quem ela poderia ser. Não era comum, nem remotamente aceitável, que uma criança se apresentasse em um ambiente tão formal e distante. Era um mundo de adultos, de negócios e decisões frias. Mas ela não parecia nem um pouco amedrontada. Ela simplesmente disse, com uma voz calma, mas firme: "Você não me conhece. Mas eu sou sua filha." O bilionário, por um instante, não soube se havia ouvido corretamente. Ele olhou para ela, um sorriso cínico se formando em seus lábios. "Minha filha", repetiu, tentando achar algum sentido naquelas palavras. O que uma criança estava dizendo? Como poderia ela ser sua filha? Ele nunca a vira antes, nunca soubera de sua existência, e a ideia de ser pai de uma menina tão jovem parecia tão absurda que ele quase riu. A confusão tomou conta de sua mente. Mas, em vez de se abalar com o olhar desconfiado dele, a menina continuou a olhar diretamente para seus olhos, sem hesitar. Havia algo inusitado naquele olhar, algo que fazia com que ele começasse a se sentir desconfortável. Era como se ela soubesse algo que ele não sabia. "Eu sou sua filha." "Minha mãe era Luísa", ela disse, sem pressa, sem medo. "Ela morreu por sua causa, por sua culpa. E eu nasci porque ela acreditava que você poderia nos ajudar." Agora, as palavras dela começaram a fazer sentido, mas de uma maneira que ele não conseguia compreender completamente. "Luísa?" Ele se lembrou dela, uma das empregadas que trabalhava em sua casa há anos. Mas o que uma empregada teria a ver com ele? Claro, ele era um homem poderoso, e em sua juventude, teve relacionamentos passageiros com algumas das pessoas que estavam ao seu redor. Mas Luísa, ela nunca se destacou. Ela era apenas uma funcionária. Ele tentou afastar qualquer pensamento estranho que surgia em sua mente. "Você está mentindo." "Isso é impossível", ele disse, sentindo uma onda de frustração e confusão. Eu nunca tive um caso com Luísa." "Você deve estar enganada." A menina não se deixou abalar. Ela já esperava essa reação, sabia que seria difícil fazer o bilionário acreditar. Mas, com uma calma surpreendente, ela deu um passo à frente e disse: "Eu não estou mentindo. Eu sei o que aconteceu.
Eu só quero que você saiba quem eu sou. O bilionário ficou em silêncio, sua mente girando. Ele tinha certeza de que aquilo não podia ser verdade. Não fazia sentido. Como uma simples empregada poderia ser mãe de sua filha, e como ela poderia estar dizendo que ele tinha uma responsabilidade por sua morte? Ele olhou para a menina, e algo naquele olhar inocente e ao mesmo tempo cheio de dor começou a quebrar as barreiras que ele erguera ao longo de toda a sua vida. A criança não estava ali para pedir algo material. Ela não queria dinheiro ou uma chance em sua empresa. Ela só queria que ele soubesse a verdade. E, pela primeira vez em muitos anos, o bilionário sentiu um pequeno estalo em seu coração. Ele, um homem tão acostumado a ter tudo sob controle, sentiu-se perdido diante daquelas palavras. Algo dentro dele dizia que aquilo era real, que a menina estava falando a verdade. Mas, ao mesmo tempo, ele não conseguia compreender. Como alguém tão distante da sua vida, alguém de um mundo tão diferente, poderia ser sua filha? A criança, sem pressa, aguardava pacientemente, como se soubesse que aquele momento mudaria tudo. O primeiro olhar deles, tão cheio de mistério e dor, parecia ser o início de uma jornada que ninguém poderia prever. Um encontro inesperado, que se tornaria o ponto de virada para uma verdade que ele nunca imaginou que precisaria encarar. A sala estava silenciosa, e o bilionário, ainda atônito, tentava assimilar o que acabará de ouvir. Ele olhou para a menina à sua frente, sentindo um misto de raiva e confusão. Como ela podia estar dizendo algo tão absurdo? Ele não a conhecia, e muito menos a mãe dela, Luísa. E ainda assim, algo na maneira como ela falava, tão calma e determinada, fazia com que ele não pudesse simplesmente ignorar aquelas palavras. A menina, vendo o conflito no rosto dele, não se afastou, nem sequer hesitou. Ela parecia entender que não seria fácil fazer um homem como ele acreditar naquilo que estava prestes a contar. Mas ela sabia que precisava contar, porque a verdade precisava ser ouvida, não importa o quão dolorosa fosse. Com um suspiro profundo, a menina começou a falar, como se estivesse contando uma história que ela sabia de cor, mas que nunca havia sido dita para ninguém. Ela olhou para o bilionário, e seus olhos, que antes pareciam simples e inocentes, agora brilhavam com uma sabedoria precoce, algo que só quem já passou por dor profunda poderia entender. Minha mãe, Luísa, sempre me contou sobre você, ela disse. A voz dela estava séria, sem traços de medo, como se ela já estivesse acostumada a falar sobre a mãe que tanto amava. Ela nunca me falou muito sobre o passado, mas me disse que, quando você a conheceu, ela era apenas uma jovem empregada, e você, bem, você era diferente. Ela não me contou detalhes, mas me disse que vocês se apaixonaram. Ela me falou de um amor à primeira vista, algo mágico, algo que parecia prometer um futuro bonito. Mas, depois, você desapareceu. O bilionário escutava em silêncio, a expressão imutável. Ele sabia que tinha tido diversos relacionamentos ao longo da vida, mas Luísa? Nunca havia dado atenção suficiente para ela. Lembrava-se vagamente de uma mulher com quem tivera um breve romance anos atrás, mas nunca imaginou que aquilo fosse tão significativo para ela. A menina, porém, não parava de falar, como se precisasse tirar aquele peso de dentro de si. Ela me contou sobre aquele dia, o dia em que ela descobriu que estava grávida. Ela não sabia o que fazer, não tinha como te procurar. Ela não queria pedir nada a você, mas ainda assim esperava que você a encontrasse. E ela esperou, por anos. Cada vez que você a via, ela tinha esperança. Mas, a cada dia que passava, a esperança ia se tornando mais distante, mais fraca. O bilionário engoliu em seco, sentindo uma sensação de aperto no peito. Ele começava a perceber o que a menina estava tentando lhe mostrar, não se tratava de uma simples mentira ou de uma tentativa de extorsão. A menina estava contando a história de alguém que, apesar de não ter sido reconhecida, ainda carregava dentro de si uma chama de esperança. Ela queria, acima de tudo, que ele entendesse o sofrimento de Luísa. A minha mãe nunca te culpou, mesmo quando ela ficou sozinha. Ela sempre dizia que, no fundo, você não sabia. Ela tinha medo de te procurar, de ser rejeitada, e ela sabia que nunca teria coragem de te pedir ajuda. Então, ela criou a mim sozinha. E, mesmo sem você, ela me deu tudo o que podia.
Só que ela sofreu muito. Nunca passou um dia sem lembrar de você, sem perguntar como seria se você tivesse ficado. Às vezes, ela chorava sozinha no quarto. Eu via, mas não entendia. Só quando eu cresci um pouco, comecei a perceber o quanto aquilo a machucava. O bilionário sentiu um calafrio. Ele estava ouvindo a história de uma mulher que, embora tivesse sido abandonada por ele, ainda o amava, ainda nutria um sentimento por ele, mesmo depois de tanto tempo. E, pela primeira vez, ele se deu conta de que a dor não foi só dela. A dor também era dele, mas ele nunca teve coragem de reconhecê-la. Ele tinha tudo em sua vida: dinheiro, poder, status, mas não tinha nunca dado atenção àqueles ao seu redor que realmente precisavam dele. Minha mãe, ela nunca me contou tudo, continuou a menina, com a voz embargada. Mas ela me disse que, antes de morrer, ela tentou te procurar uma última vez. Ela foi até o escritório onde você trabalhava, mas nunca teve coragem de entrar. Ela ficou ali fora, olhando pela janela, esperando que você a visse, que a chamasse, que a procurasse. Ela morreu com o coração partido, porque nunca teve a chance de falar a verdade para você. O bilionário sentiu uma dor aguda no peito, como se algo tivesse se rompido dentro dele. Ele nunca soubera que Luísa havia tentado se aproximar. Ele nunca soubera que ela havia lutado, até o último momento, para ser vista, para ser reconhecida. O peso de suas ações, ou melhor, da falta delas, começou a pesar como uma tonelada sobre seus ombros. Ele fechou os olhos, tentando afastar a angústia, mas a dor persistia, forte e implacável. A menina, percebendo o impacto das suas palavras, deu um passo à frente. Ela me pediu para não guardar ódio, para não deixar a raiva tomar conta de mim. Ela sempre disse que a culpa não era sua, que a vida dela foi escolha dela, mas eu não consigo entender, sabe? Não consigo entender como alguém pode viver a vida inteira esperando por algo que nunca chega. E eu queria que você soubesse disso. Eu não estou aqui para te acusar, estou aqui para te contar a verdade. O silêncio pairou por um momento, e o bilionário, com os olhos fixos na menina, sentiu uma lágrima escorrer por seu rosto. Ele não sabia como lidar com aquilo. Ele nunca tinha sido bom em lidar com a dor das pessoas, muito menos com a sua própria. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que precisava fazer algo, precisava entender mais, precisava tentar fazer o que fosse possível para corrigir o que havia sido perdido. A menina, vendo a reação dele, deu um pequeno sorriso, triste mas esperançoso. Eu só quero que você saiba o que aconteceu, e que você saiba que, mesmo sem você, minha mãe me ensinou a ser forte. Ela me ensinou a viver com a dor, mas a seguir em frente. Eu só queria que ela tivesse tido a chance de ser feliz. A história de Luísa estava finalmente sendo contada, e o bilionário, mesmo sem saber o que fazer com aquela revelação, sentia que sua vida, de alguma forma, estava mudando para sempre. A menina, com suas palavras simples, havia começado a abrir as portas para um caminho de redenção. E, talvez, aquele fosse o momento certo para ele começar a buscar a verdade que sempre esteve tão perto, mas que ele nunca soubera enxergar. O silêncio que se seguiu à revelação da menina parecia estar impregnado de uma tensão palpável. O bilionário olhou para ela, com os olhos ainda meio embaçados pela surpresa e pelo choque. Ele não sabia o que fazer com aquelas palavras. Ele queria acreditar, queria entender, mas algo dentro dele não permitia que ele engolisse aquela verdade tão bruta. Minha filha? Ele repetiu, como se estivesse tentando dar algum significado àquelas palavras, mas sem sucesso. O que estava acontecendo? Ele olhou para a menina diante dele, com seus olhos grandes e profundos, tão cheios de dor, e sentiu uma sensação de estranhamento. Como aquela garotinha poderia ser sua filha? Ele não a conhecia, nunca a vira antes. Sua cabeça girava, tentando organizar os pensamentos, mas não conseguia. A história parecia absurda. O bilionário, um homem que sempre teve o controle de tudo ao seu redor, agora estava sendo confrontado por uma verdade que ele não estava disposto a aceitar. Ele se levantou da cadeira, começando a andar de um lado para o outro no escritório, com a mão na testa, como se estivesse tentando afastar a confusão. Aquelas palavras, "minha mãe morreu por sua causa", reverberavam em sua mente.
Como isso era possível? Ele, que sempre se cuidara para manter distância de qualquer envolvimento emocional profundo, nunca imaginou que um episódio de sua juventude pudesse ter causado tanto impacto. Você está mentindo. A voz dele saiu baixa, mas firme, como uma espécie de defesa contra o que estava começando a se infiltrar em seu coração. Isso não pode ser verdade. Eu nunca estive com sua mãe dessa maneira. Ele se sentia impotente diante das palavras que saíam da boca da menina. Não conseguia compreender, não conseguia aceitar. Ele se sentou novamente na cadeira, passando as mãos pelo cabelo, tentando desesperadamente organizar seus pensamentos. O bilionário sempre se viu como alguém lógico, alguém que baseava suas decisões em fatos concretos, não em sentimentos ou emoções. Ele jamais se envolvera de maneira séria com qualquer um de seus empregados. O que ele tinha com Luísa, se é que algo de fato aconteceu, foi algo passageiro, um momento que ele nem sequer se lembrava com clareza. Ela era apenas uma das várias pessoas em sua vida, uma mulher que passou por sua história sem deixar rastros significativos. Como, então, ele poderia ter uma filha com ela? Como isso era possível? A menina, sem demonstrar medo, se aproximou um pouco mais, seu olhar fixo no dele. Ela sabia que seria difícil para ele acreditar, mas também sabia que precisava continuar. Não podia parar. Eu sei que parece impossível, mas é verdade. Minha mãe me contou tudo. Como ela se apaixonou por você, como sonhou que vocês poderiam ser uma família, e depois você a deixou, e ela não teve coragem de procurá-lo. Eu sou a prova disso. O bilionário fechou os olhos, as palavras dela tentando se encaixar em sua mente, mas ele não conseguia. Ele sentiu o peito apertado, como se algo estivesse se rompendo dentro dele. Você tem que estar enganada. Não pode ser minha filha. Ele se levantou novamente e foi até a janela, olhando para a cidade lá embaixo, como se estivesse tentando encontrar uma resposta no caos das ruas. Não lembro de nada disso. E mesmo que fosse verdade, por que sua mãe não me procurou? Por que não me contou a verdade antes? A menina não se abalou, mas seu olhar se suavizou. Porque ela tinha medo. Medo de ser rejeitada por você. Medo de não ser boa o suficiente para você. Ela sempre me disse que você era um homem poderoso, e que pessoas como nós, pessoas como ela, não mereciam ocupar o seu mundo. A menina deu um passo à frente e olhou diretamente nos olhos dele. Mas, mesmo assim, ela me amou. Ela me amou com tudo o que tinha. E, por mais que você tenha nos abandonado, ela nunca me fez sentir que isso fosse culpa sua. Ela só queria que você soubesse quem eu sou. O bilionário sentiu um nó na garganta. Ele se sentou de novo, agora completamente perdido em seus pensamentos. As palavras da menina eram duras, mas eram verdadeiras, ele sabia disso. Ele sentia a verdade que estava sendo revelada ali, como se cada pedaço de sua vida estivesse sendo revirado, exposto. Mas ele não conseguia aceitar. Como isso poderia ser verdade? Como ele poderia ter sido tão distante de uma realidade tão importante? Ele que sempre cuidou de sua imagem, de sua vida organizada, agora estava sendo desafiado por uma revelação que parecia tão absurda e devastadora. E, ao mesmo tempo, o bilionário sentiu um desconforto crescente em seu coração, uma sensação de que ele já soubera, de alguma forma, que algo estava errado. Ele se lembrava de momentos vagos, de olhares fugazes com Luísa, de gestos que ele tinha ignorado, momentos que talvez tivessem sido muito mais do que ele jamais soubera entender. Ele tinha sido frio, distante, talvez até cruel sem querer, mas de repente tudo aquilo parecia ter um peso insustentável. Eu não sei o que pensar. Isso é demais. Eu não posso simplesmente acreditar assim. Ele passou a mão pelo rosto, tentando processar tudo o que estava acontecendo. As palavras da menina estavam martelando em sua cabeça, mas ele não sabia como lidar com elas. Ele sempre acreditou que seu sucesso se baseava na lógica, no controle. Eu preciso de provas. Preciso de algo que prove que você está dizendo a verdade. A menina deu um passo atrás, suspirando com uma tristeza profunda. Ela sabia que não seria fácil.
Sabia que ele precisava de tempo para entender. Eu sei que é difícil acreditar. Mas minha mãe guardou tudo. Cartas, fotos, ela guardou tudo para quando você estivesse pronto para ouvir a verdade. Eu não estou aqui para destruir sua vida, só para que você saiba que tem uma filha, e que minha mãe foi forte, mesmo sem você. O bilionário olhou para ela com uma expressão de angústia, seu mundo começando a desmoronar ao seu redor. Ele queria negar, queria continuar vivendo na bolha que construiu, onde nada parecia quebrar sua imagem imaculada. Mas ali, diante de seus olhos, estava uma criança que, sem saber, estava fazendo o impossível, estava destruindo todas as paredes que ele havia erguido ao longo de sua vida. E, apesar da dor, apesar da raiva e do medo de aceitar aquilo, ele sabia que algo dentro dele começava a mudar. Ele não sabia o que fazer, mas sabia que não poderia continuar vivendo como antes. A dúvida estava plantada, e ele não conseguia mais ignorá-la. O bilionário sentou-se novamente, os ombros caídos como se o peso das palavras da menina tivesse o derrubado. Ele já não sabia mais o que pensar. Sentia-se como se estivesse perdido em um mar de emoções, com ondas batendo em sua mente a cada momento. Aquela conversa, aquela menina diante dele, estavam desestabilizando tudo que ele acreditava ser a sua realidade. O passado, que ele pensava ter sido enterrado e esquecido, estava vindo à tona, e com ele, uma verdade cruel e inescapável. Ele olhou para ela, ainda em choque, como se quisesse perguntar novamente se aquilo tudo era real. Mas sabia que não havia mais sentido em duvidar. A menina não estava mentindo. Ele podia ver a dor em seus olhos, o peso da história que ela carregava com tanta maturidade. Ela não estava ali para fazer chantagem ou para arrancar algo dele. Ela só queria ser reconhecida, queria que ele soubesse o que havia acontecido e, talvez, em algum lugar profundo, desejava que ele se importasse. Por que agora? O bilionário murmurou, quase sem querer. Por que você está me dizendo isso agora, depois de tanto tempo? Ele não entendia. Ele tinha vivido sua vida com controle, com lógica, sempre afastado dos sentimentos e das complicações que as pessoas comuns enfrentavam. Ele sempre acreditou que poderia fazer o que quisesse, sem consequências. Mas ali, naquele momento, ele estava começando a perceber que o passado não podia ser ignorado para sempre. A menina, que estava em pé, com as mãos apertadas ao lado do corpo, deu um suspiro longo e profundo, como se estivesse se preparando para abrir ainda mais o seu coração. Eu não queria vir até você. Não queria que você se sentisse culpado. Mas minha mãe, ela nunca teve a chance de falar com você. Nunca teve a chance de contar a verdade. E, agora, eu só quero que você saiba quem eu sou. Para que você entenda que minha mãe foi uma pessoa boa, que lutou por mim, que me amou com tudo o que tinha. O bilionário fechou os olhos, sentindo um aperto no peito. Ele sabia que a menina estava certa. Luísa, a mãe dela, havia sido uma parte do seu passado que ele nunca quis recordar. Ele se lembrava vagamente de momentos com ela, momentos que ele havia simplesmente deixado para trás, sem dar importância. Mas agora, com as palavras da criança ecoando em sua mente, ele se dava conta de que Luísa nunca havia realmente desaparecido. Ela tinha estado ali o tempo todo, em um canto esquecido da sua memória, esperando por algo que nunca aconteceu. Eu não sabia, ele começou, a voz falhando um pouco. Eu não sabia que ela queria tanto que eu soubesse. Sua mente estava borbulhando com 1000 pensamentos ao mesmo tempo. Como ele poderia ter sido tão insensível? Como ele poderia ter ignorado uma pessoa tão importante na vida de alguém? Ele sentiu uma raiva crescente contra si mesmo. Sempre pensara que seu sucesso, sua vida impecável, eram suficientes para dar sentido à sua existência. Mas agora ele via, de forma dolorosa, que havia negligenciado o que realmente importava. A menina observava em silêncio, como se estivesse esperando por uma reação, uma palavra, qualquer coisa que pudesse mostrar que, de alguma forma, ele estava começando a entender. Ela me contou que, quando me teve, ela sentiu que finalmente teria uma razão para viver. Mas ela também me disse que, enquanto me amava com todo o seu coração, uma parte dela ainda esperava que você voltasse. Ela nunca desistiu de você. Mesmo quando tudo parecia perdido,
ela ainda acreditava que você, um dia, saberia a verdade e viria até nós. Essas palavras cortaram profundamente o bilionário. Ele podia imaginar a dor que Luísa sentiu ao viver com aquele peso, a dor de um amor não correspondido, a dor de carregar a responsabilidade de criar uma criança sozinha. E ele estava ali, em sua vida cheia de sucesso, sem nunca ter dado a mínima para o que ela passava. Ele sentiu vergonha, uma vergonha tão forte que quase não conseguia respirar. Ele não havia apenas deixado uma mulher para trás, ele havia ignorado sua filha. A filha que agora estava diante dele, tentando ajudá-lo a compreender tudo o que ele havia perdido. Eu nunca pensei nisso, ele disse, quase em um sussurro. Eu nunca imaginei que minha indiferença pudesse causar tanto sofrimento. A menina deu um pequeno sorriso triste. Eu sei que você não teve a chance de entender isso antes. Mas eu só queria que você soubesse. Minha mãe sempre foi forte, mas ela não podia fazer tudo sozinha. Eu não tinha culpa disso. Ela olhou para ele com uma sinceridade que fez o coração dele doer ainda mais. Eu só quero que você me veja. Eu sou sua filha, e quero que você me conheça. O bilionário ficou em silêncio por vários segundos, os pensamentos a 1000 por hora. Ele sentia como se estivesse sendo despojado de sua armadura, aquela capa de homem imbatível que sempre carregou com tanto orgulho. Mas a verdade era implacável. O passado não podia ser apagado, não podia ser ignorado, e agora ele estava sendo forçado a encarar tudo o que havia deixado para trás. Eu preciso de tempo, ele murmurou, mais para si mesmo do que para a menina. Eu não sei como lidar com tudo isso. Nunca imaginei que minha vida pudesse ser tão, ele pausou, procurando a palavra certa. Tão complicada. Ela não respondeu de imediato. Em vez disso, ela deu um passo mais perto e estendeu a mão, sem pressa, sem pressão. Era um gesto simples, mas carregado de uma esperança silenciosa. Ela não estava ali para cobrar nada dele. Ela não estava ali para buscar vingança ou justiça. Ela estava ali porque, de alguma forma, acreditava que ele poderia mudar, que ele poderia reconhecer a verdade, talvez, reconhecer o vínculo que existia entre eles. O bilionário olhou para a mão estendida, e algo em seu interior se quebrou. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas algo dentro dele dizia que, de alguma forma, essa era a chance de ele finalmente fazer algo certo. Ele podia começar a corrigir o erro que cometera, começar a reparar o dano que causou, mesmo que isso fosse difícil, mesmo que parecesse impossível. Ele olhou para a menina com mais clareza, agora, e, pela primeira vez, viu nela mais do que uma criança. Viu uma parte de Luísa, a mulher que ele havia deixado para trás, e viu, também, uma parte de si mesmo. Ele não sabia como resolver tudo naquele instante, mas sabia que não poderia mais continuar vivendo em negação. O passado, por mais doloroso que fosse, agora estava ali, irremediavelmente entre eles, e ele teria que enfrentar as consequências de suas escolhas. Eu vou tentar, ele disse, sua voz tremendo. Eu não sei o que isso significa, mas vou tentar. A menina, com um brilho nos olhos, sorriu suavemente. Ela sabia que, naquele momento, algo tinha começado a mudar. E, mesmo que o caminho fosse longo, ela acreditava que talvez, finalmente, depois de tantos anos, eles pudessem encontrar um jeito de seguir em frente, juntos. O bilionário estava tenso, ainda absorvendo a revelação que abalara tudo o que ele acreditava ser sua vida. A menina diante dele, com seus olhos sinceros e cheios de dor, parecia ser a chave para um passado que ele preferia esquecer. Sua mãe. Ele murmurou, como se estivesse tentando entender as palavras que saíam da sua própria boca. Luísa. Aquela palavra, Luísa, era como uma lâmina afiada cortando o silêncio da sala. Quando ele pronunciou o nome dela, algo dentro dele se agitou, algo que ele não queria admitir que estava ali, algo há muito tempo enterrado. Eu não posso acreditar nisso, ele disse, sua voz tremendo um pouco mais agora. Eu me lembro de Luísa, mas eu não posso acreditar que ela tenha me dado uma filha. A menina, que observava tudo em silêncio, parecia esperar por aquele momento. Ela sabia que o homem à sua frente estava começando a mergulhar em uma tempestade emocional, mas sabia também que não poderia parar.
Não agora, não depois de tudo que ela havia enfrentado. Você lembra dela, não lembra? Ela perguntou suavemente, mas com uma firmeza que só uma criança que carrega o peso de uma história como a dela poderia ter. Você lembra do que aconteceu, mesmo que tenha tentado esquecer. O bilionário fechou os olhos por um momento, como se estivesse afastando a visão de algo que ele sabia que não poderia mais ignorar. E, como um filme que começa a ser projetado em sua mente, flashes do passado começaram a se formar, um a um, vívidos e nítidos, apesar dos anos de esquecimento. Ele se viu em uma noite fria, no escritório da empresa, onde o ambiente de luxo e poder parecia envolver todos que passavam por ali. E foi ali que ele a viu pela primeira vez. Luísa. Uma jovem mulher, simples, mas com uma beleza serena e um olhar penetrante, que parecia esconder um oceano de emoções. Ele a lembrava perfeitamente, mas nunca pensou que algo mais poderia surgir daquilo. Ela trabalhava como assistente em um evento que ele organizara, e, naquele momento, suas vidas se cruzaram por um breve instante, mas o suficiente para deixar marcas. Ele se recordava do sorriso dela, discreto, mas tão verdadeiro, que parecia um alicerce por trás da sua aparente fragilidade. Você não me vê. A voz de Luísa ecoou em sua mente, e ele se lembrou de como ela o havia encarado com intensidade, como se ele fosse a única pessoa no mundo que poderia ouvir o que ela tinha a dizer. Ele, porém, nunca se deu conta de que aquela mulher estava lhe oferecendo mais do que apenas uma troca de olhares. O que aconteceu depois foi um romance fugaz, sem promessas, sem amarras. O bilionário se lembrou de encontros rápidos, de conversas secretas em que ela parecia se abrir, mas ele se mantinha distante. Você está acima disso, acima de mim, ela dissera uma vez, com uma tristeza que ele jamais entendeu. E ele, tomado pela confiança que o dinheiro e o poder lhe davam, ignorou o que poderia ter sido o início de algo significativo. Com o passar do tempo, ele desapareceu da vida dela, sem ao menos dar explicações. Ela, por sua vez, nunca reclamou, nunca o procurou. Ela se distanciou de forma silenciosa, com a mesma dignidade com que o havia conhecido. Eu sabia que não podia esperar nada de você, ela lhe dissera, em uma conversa que ele nunca mais conseguirá esquecer, mesmo que tentasse. Agora, enquanto as memórias se formavam em sua mente, ele se dava conta de algo que nunca pensara, a dor que Luísa deve ter sentido ao descobrir que estava grávida, e o quanto isso deve ter mudado sua vida. Ela nunca mencionou nada sobre a criança, nunca falou sobre ele, mas agora ele entendia. Ela esperou, o bilionário sussurrou, quase sem querer acreditar. Ela esperou por mim. Ele sentiu um nó na garganta, e sua visão ficou turva. A dor, o arrependimento e a culpa começaram a tomar conta de seu ser. Como ele foi tão cego? Como pôde deixar uma mulher tão importante, alguém que ele realmente teve algo com, passar por tanto sofrimento sem sequer perceber? A menina observava sua reação com um silêncio que falava mais do que qualquer palavra. Ela sabia que ele estava revivendo aquele passado, reconhecendo suas falhas, e isso, de certa forma, era o que ela mais queria. Ela não estava ali para acusá-lo, mas para fazer com que ele visse a verdade. Você não precisa mais tentar esquecer, ela disse, com uma calma que contrastava com o turbilhão interno dele. A verdade está diante de você. E, embora não possamos voltar no tempo, podemos tentar fazer o que é certo agora. O bilionário estava imerso nos seus próprios pensamentos, ainda tentando processar o impacto das memórias que haviam surgido, das lembranças de um romance que ele não soubera valorizar. E, agora, de uma filha que ele nunca soubera que tinha. A realidade parecia uma tempestade, desafiando sua visão de mundo, ameaçando tudo que ele achava que sabia sobre si mesmo. Ele começou, mas as palavras falharam. O peso das suas escolhas o esmagava de tal forma que ele não conseguia mais encontrar um caminho claro para sair daquela situação. Ele queria dizer algo, queria pedir desculpas, mas o que ele realmente poderia dizer depois de tudo o que aconteceu? A menina, percebendo o vazio de suas palavras, deu um passo à frente e colocou a mão em seu braço, com uma suavidade inesperada para alguém tão jovem. Eu não estou esperando algo grandioso, senhor, ela disse, com a sinceridade de alguém que carrega o fardo da vida com uma maturidade além dos seus anos. Eu só quero que você me veja. Que você saiba que estou aqui,
e que minha mãe te amou, mesmo depois de tudo. O bilionário sentiu um calafrio. A verdade é que ele tentava evitar o atingira com toda a sua força. Ele havia perdido tanto. Ele sentiu a necessidade urgente de consertar, de fazer algo, mas não sabia nem por onde começar. Como ele poderia ser digno da confiança dessa menina, que, apesar de tudo, ainda estava ali, esperando por algo que ele nunca soubera oferecer? E, nesse instante, ele entendeu que, embora o passado não pudesse ser apagado, o futuro ainda estava ao alcance das suas mãos. Talvez fosse tarde demais para apagar os erros, mas ele sabia que ainda havia uma chance de reconstruir alguma coisa. E, se nada mais, poderia começar, agora, a olhar para a menina como sua filha, não mais como um fantasma do passado, mas como alguém que merecia ser reconhecido e amado. A confrontação estava apenas começando, mas o bilionário sentia, pela primeira vez, que a verdadeira batalha seria contra si mesmo, e talvez, no final, fosse esse o primeiro passo para a redenção. O bilionário estava em pé, olhando para a menina com uma expressão que misturava confusão, dor e uma necessidade desesperada de entender. Ele não sabia por onde começar, nem o que fazer com tudo que havia sido revelado até aquele momento. Ela dizia a verdade, ele sabia disso agora, mas ainda faltava algo. Algo que desse a ele uma prova concreta de que tudo o que estava acontecendo não era um pesadelo. Ele precisava de algo mais, algo que confirmasse o que ele estava começando a aceitar, mesmo contra sua própria vontade. A menina, que havia observado sua luta interna em silêncio, deu um passo à frente, como se tivesse pressentido essa necessidade. Eu sei que você está duvidando, ela disse com uma calma quase inacreditável para alguém tão jovem. E eu entendo. Mas eu não estou aqui para inventar histórias. Eu só quero que você saiba a verdade. Ela puxou um envelope de sua bolsa pequena e o entregou a ele. O bilionário olhou para o envelope com desconfiança. Não queria ser cruel, mas sentia uma necessidade urgente de confirmar o que ela estava dizendo. Ele precisava de algo que tornasse tudo real, algo que pudesse olhar e dizer, isso é a prova do que aconteceu. Isso é o que ela estava dizendo a verdade. Com as mãos trêmulas, ele abriu o envelope, os olhos fixos no conteúdo. Dentro, encontrou algumas fotos antigas. Algumas estavam ligeiramente amareladas pelo tempo, outras mais nítidas, mas todas elas diziam algo que ele não podia ignorar. As fotos mostravam momentos de uma vida que ele jamais lembrará, mas que, sem dúvida, era a dele. Ele viu a si mesmo, muito mais jovem, em uma festa da alta sociedade, ao lado de Luísa. Mas o mais chocante eram os detalhes que ele começava a perceber. Nas fotos, ele e Luísa pareciam próximos, mais do que ele imaginara. E, em algumas delas, ela estava sorrindo, com uma expressão que ele agora reconhecia como uma mistura de amor e esperança. Ele também viu uma foto que o fez parar. Nela, estava ele com Luísa, mas havia algo mais, um sorriso cheio de promessas e desejos não ditos. Algo que ele nunca havia notado antes, mas que agora parecia inconfundível. Essas fotos, onde você as encontrou? A voz dele estava embargada, como se, ao perguntar, ele estivesse tentando encontrar uma saída para o turbilhão que começava a invadir sua mente. A menina respirou fundo, olhando diretamente para ele, com os olhos brilhando de uma tristeza que ela tentava esconder. Minha mãe guardou tudo. Ela guardava essas fotos como se fossem o único vínculo que ela tinha com você. Ela nunca falou muito sobre o passado, mas essas fotos estavam sempre em sua gaveta, junto com cartas e recados. Ele olhou para ela, seu olhar agora cheio de uma dor silenciosa, como se uma verdade há muito enterrada estivesse surgindo de forma avassaladora. Cartas? O que mais você tem? O bilionário perguntou, tentando entender. Ele precisava de mais. Algo que confirmasse ainda mais o que ele não queria acreditar, mas que, a cada segundo, parecia mais real. A menina deu um passo atrás, com a cabeça abaixada, como se tivesse hesitado por um momento, mas então ela falou com a mesma voz calma e firme. Eu trouxe algumas delas. Estão em casa. Mas tem mais. Ela olhou para o envelope em suas mãos, antes de ele poder perguntar mais, ela continuou. Minha mãe escreveu muitas cartas para você. Algumas você nunca recebeu, outras foram devolvidas.
E havia uma carta que ela escreveu na véspera de sua morte. Ela queria que você soubesse, ela queria que você entendesse a verdade. Ela ainda esperava que você a procurasse, mesmo depois de tanto tempo. O bilionário sentiu um aperto no peito. As palavras dela, as fotos, as cartas, tudo isso estava construindo uma história que ele não queria ouvir, mas que, ao mesmo tempo, não conseguia mais ignorar. Onde estão essas cartas? Eu preciso ver essas cartas, ele disse, sua voz tremendo, a necessidade de entender a verdade, finalmente, tomando conta dele. A menina olhou para ele, seus olhos agora mais suaves, mas ainda com aquela mesma determinação. Eu posso levá-lo até lá. Podemos ir amanhã. Mas eu não tenho certeza se você vai querer ver o que está escrito nelas. Aquelas palavras a atingiram com força. Ele sabia que as cartas poderiam ser dolorosas, mas também sabia que eram a única maneira de realmente entender tudo o que acontecerá entre ele e Luísa. Aquele pedaço de papel, aquelas palavras, eram a chave para desvendar o que ele havia perdido, e talvez, o que ainda poderia ser encontrado. Eu preciso ver isso, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. Eu preciso saber. Eu preciso entender o que aconteceu. Com um suspiro profundo, a menina se virou e começou a caminhar em direção à porta, chamando-o com um gesto para que a seguisse. Ele hesitou por um momento, mas então se levantou, sentindo uma sensação de urgência que o fazia andar mais rápido do que nunca. Ele não sabia o que encontraria nas cartas, mas sabia que, ao vê-las, teria um confronto final com a verdade, e, talvez, uma chance de fazer as pazes com o passado. Enquanto caminhavam em direção ao carro que os levaria até a casa de Luísa, o bilionário sentiu uma mistura de medo e esperança. Ele não sabia o que encontraria, mas algo dentro dele começava a mudar. Ele estava finalmente começando a encarar os erros que cometeu, as escolhas que fez, e, acima de tudo, o vazio que ele permitiu que se formasse entre ele e Luísa, e agora, entre ele e sua filha. Quando chegaram à casa de Luísa, a menina entrou primeiro e foi até uma pequena gaveta, onde cuidadosamente tirou algumas cartas e fotos. Ela as entregou ao bilionário, que as segurou com as mãos trêmulas. Ao abrir uma das cartas, suas mãos vacilaram. A caligrafia de Luísa era inconfundível. Ele começou a ler, e as palavras, com um soco no estômago, o atingiram com uma força avassaladora. A carta começava com um simples "Eu não sei se algum dia você lerá isso", mas o resto, as palavras escritas com tanta dor, com tanto amor e esperança, falavam de um futuro que nunca aconteceria, falavam de um amor que nunca se concretizou, de uma mulher que amou sem ser amada de volta. Eu sempre te amei, e sempre esperei que você soubesse disso. Mas talvez, agora, eu precise deixar você ir. As palavras de Luísa, tão sinceras e pungentes, finalmente quebraram a última barreira do bilionário. Ele sentiu as lágrimas se formarem em seus olhos, algo que nunca imaginou sentir. Ele havia falhado com ela. E, agora, estava falhando com a filha dela também. A luta pela verdade não era mais apenas sobre entender o que acontecerá entre ele e Luísa. Era sobre aceitar suas falhas, reconhecer o que ele havia perdido e, talvez, tentar, de alguma forma, fazer as coisas certas. Agora, com as cartas e as fotos nas mãos, ele sabia que sua jornada estava apenas começando. O peso da verdade havia sido revelado, e ele precisava fazer algo com ela. O que aconteceria a seguir? Ele não sabia, mas uma coisa era certa: ele não poderia mais voltar atrás. O bilionário sentia como se estivesse vivendo em um sonho sombrio, onde o tempo e a realidade se entrelaçavam de uma maneira que ele nunca imaginara. As cartas, as fotos e, principalmente, as palavras da menina começaram a criar um novo panorama diante dele. Um mundo que ele pensava entender, um mundo de controle, riqueza e lógica imbatível, agora parecia frágil, como se ele estivesse sendo forçado a reconstruir tudo a partir de peças quebradas. As palavras escritas por Luísa, a mulher que ele abandonara sem sequer perceber, e as imagens de uma filha que ele jamais soubera que existia, começaram a tomar conta de sua mente, desafiando todas as suas crenças anteriores. Ele sentia a pressão de um peso emocional que o consumia, mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele começava a mudar. Ele sabia que não poderia ignorar mais.
Não poderia mais viver como se nada tivesse acontecido, como se o passado fosse uma mancha apagada do presente. Eu não posso mudar o que já aconteceu, pensava ele enquanto caminhava pela sala vazia de sua mansão, as cartas ainda em suas mãos. Mas eu posso tentar entender. Eu posso tentar fazer o que é certo. O bilionário sempre foi um homem de resultados, de decisões rápidas e de ações implacáveis. Mas agora, algo mais profundo dentro dele parecia exigir um tipo diferente de resposta. Ele precisava entender a filha. Ele precisava entender Luísa. E, mais do que isso, ele precisava entender a si mesmo. Enquanto a noite caía e ele se encontrava sozinho, seus pensamentos começaram a se organizar, um a um. Ele pensava em tudo que conhecia sobre sua própria vida. O luxo, a fama, a riqueza que parecia ser a resposta para todas as perguntas. Mas, à medida que olhava para as cartas e lembranças de um passado esquecido, começou a perceber a profundidade do que havia perdido. Não se tratava apenas de um erro, mas de uma sequência de escolhas que ele tomara sem considerar o impacto que teriam nas pessoas ao seu redor. Luísa, com seu coração cheio de amor, havia esperado. Esperado por ele. Esperado por uma chance de fazer parte da vida dele, de dar-lhe algo que ele não soubera valorizar. Ela não pediu muito, apenas o que ele não soubera lhe dar: atenção, amor, respeito. E ele havia deixado de lado, acreditando que poderia seguir em frente sem consequências. Agora, os fantasmas de suas escolhas estavam batendo à sua porta, e ele precisava enfrentá-los. O bilionário se sentou, finalmente, e passou os dedos pelas páginas amareladas das cartas. Cada palavra parecia reverberar em sua mente como um eco distante, mas ao mesmo tempo tão presente que ele não conseguia mais ignorar. Ele leu novamente o que Luísa lhe escrevera. Eu sei que você está ocupado, que sua vida é uma correria de negócios e eventos. Eu sei que você não tem tempo para parar e refletir sobre o que realmente importa. Mas eu não posso mais viver de lembranças. Eu preciso ser forte. Eu preciso fazer você ver que há mais do que só dinheiro nesse mundo. Que há coisas que valem a pena, coisas que o tempo não pode apagar. Talvez eu nunca consiga ter você ao meu lado, mas minha filha. Ela precisa saber quem você é. Ela precisa de você, mesmo que você não perceba isso. Eu te amei de uma forma que você talvez nunca tenha entendido, mas, acima de tudo, eu te desejo a felicidade. Mesmo que seja sem mim. Eu só quero que você saiba que eu estava aqui. Eu fui sua. E talvez, em algum lugar dentro de você, você ainda me ame também. Ao ler aquelas palavras, o bilionário sentiu um turbilhão de emoções. Não era só o arrependimento que o dominava agora. Havia uma dor imensa, mas também algo que ele não conseguia identificar claramente, talvez fosse uma sensação de que algo importante havia sido tirado dele, algo irrecuperável. Ele fechou os olhos por um momento e sentiu o peso daquelas palavras, como se fossem um raio iluminando toda a escuridão dentro de si. Mas também sentiu uma leveza, como se, finalmente, tivesse um novo propósito. Não era mais sobre os negócios, as aquisições ou o dinheiro. Era sobre algo maior, algo mais verdadeiro. Ele precisava reparar os danos. Ele precisava mostrar àquela menina, sua filha, que ele poderia ser um pai digno. Ele não sabia como, mas sentia que estava finalmente começando a entender o que realmente importava. O que ele sentia agora era mais que arrependimento. Era o despertar de algo que ele não imaginava que ainda estivesse dentro dele. Algo que ele sempre teve, mas nunca deu atenção. O amor. A responsabilidade. A possibilidade de recomeçar. Ele olhou para as fotos mais uma vez, cada imagem revelando uma parte do seu passado que ele não podia mais deixar para trás. Luísa não era mais uma mulher distante, não era mais um erro a ser esquecido. Ela era a mulher que, por amor, teve coragem de enfrentar tudo sozinha, por ela mesma e por sua filha. E ele estava finalmente começando a entender o peso de suas ações e como isso o havia levado até este ponto. O despertador tocou, o som cortante interrompendo seus pensamentos, e ele olhou para o relógio. Era quase de madrugada. Mas ele não sentia sono, não agora. A sua mente estava mais clara do que nunca.
Ele sabia o que tinha que fazer. Sabia que o amanhã seria o primeiro passo para a mudança. Não seria fácil, ele sabia disso, mas estava determinado. Ele queria fazer as coisas certas, de alguma forma. Enquanto caminhava até a janela de seu escritório, olhando para a cidade lá fora, o bilionário sentiu uma sensação de renovação. O que estava diante dele não era apenas um desafio, era uma oportunidade. Uma oportunidade de recomeçar, de olhar para sua filha com outros olhos, de finalmente reconhecer a mulher que o havia amado e de entender que, mesmo depois de tanto tempo, ainda havia algo que poderia ser resgatado. Ele se sentou à mesa novamente, com um novo propósito, pegou o telefone. É hora de dar o próximo passo, ele disse para si mesmo. E a partir daquele momento, ele sabia que a sua jornada, e a de sua filha, estava apenas começando. O despertador de sua vida não era mais apenas o som de um relógio. Era o chamado para a mudança. Para a redenção. Para um futuro que ele nunca imaginou, mas que agora, de alguma forma, estava ao seu alcance. O bilionário olhou pela janela, os raios da manhã invadindo o escritório com uma luz suave e acolhedora. O peso das noites em claro, das lembranças dolorosas e da verdade que ele acabará de descobrir ainda estava em seu peito, mas, pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentia perdido. Ele sabia que precisava fazer algo para corrigir o que havia feito. Não podia mais viver com o peso da culpa e da distância. A reconciliação era a única forma de seguir em frente. Ele sabia que havia falhado com Luísa, mas também sabia que não podia deixar que o erro do passado definisse seu futuro, o futuro dele, e, principalmente, o futuro da filha dela, a menina que agora sabia que ele era seu pai. A menina que, apesar de tudo, ainda o amava e esperava algo dele. E ele não podia mais decepcioná-la. O telefone em sua mesa tocou, e ele atendeu com uma voz firme, mas cheia de expectativa. Era ela. A menina. Você vem, pai. A voz dela estava tranquila, mas havia uma doçura que fazia seu coração se apertar. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu só queria que você soubesse que a mamãe sempre dizia que um dia você viria. E que, quando você chegasse, seria diferente. Aquelas palavras penetraram fundo. Ele se lembrou de Luísa, da mulher que amara, da mulher que, mesmo depois de tudo, ainda tinha esperança. Ela acreditava que ele poderia mudar. E agora, era sua vez de mostrar que estava pronto para esse novo começo. Eu vou, querida. E dessa vez, vou fazer as coisas certas. A decisão estava tomada. Ele não podia mais esperar. Não poderia mais adiar o que sabia que precisava ser feito. Com uma última olhada para as cartas de Luísa, ele se levantou da cadeira. Sentiu uma calma que nunca imaginara que encontraria. Ele não sabia exatamente o que o futuro reservava, mas sabia que esse seria o primeiro passo para uma nova jornada. A jornada de reconciliação. Ele dirigiu até a casa da menina, um lugar simples, mas que, em seus olhos, tinha algo de mágico. Era como se aquele pequeno lar tivesse sido o centro de um universo que ele nunca percebeu. Enquanto estacionava, viu a menina na porta, esperando. Ela estava vestida de forma simples, mas seus olhos brilhavam com uma expectativa silenciosa. Ela olhou para ele com um sorriso tímido, mas havia uma confiança em seu olhar. Você veio, disse ela com uma voz suave, quase como se estivesse testando a realidade. O bilionário se aproximou dela e se ajoelhou para estar no nível de seus olhos. Ele sentiu o peso das palavras que estavam prestes a sair de sua boca, mas sabia que precisava dizer tudo o que ela precisava ouvir. Eu sei que não sou o pai que você merece, mas estou aqui agora. Eu falei com sua mãe, e com você também. Mas eu não quero mais falhar. Quero ser o pai que você sempre sonhou ter. Eu sei que as coisas não podem voltar ao que eram, mas, a partir de agora, eu vou fazer de tudo para estar ao seu lado. Para ser o pai que você merece. Para corrigir os erros. A menina olhou com os olhos grandes, como se estivesse tentando entender aquelas palavras que pareciam tão simples, mas que carregavam um significado profundo. Ela não disse nada por um momento, apenas observou, e então, lentamente, deu um passo à frente e o abraçou. Eu sabia que você viria, ela sussurrou.
As palavras dela foram como um alívio para o bilionário. Ele a abraçou com força, sentindo que, pela primeira vez em sua vida, ele estava fazendo algo que realmente importava. Eu vou estar aqui. Sempre. A cena poderia parecer simples, mas para ele, foi um momento de transformação. Ele nunca imaginou que uma criança tão pequena, com um coração tão puro, poderia lhe ensinar algo tão profundo. Talvez a verdadeira riqueza não esteja nos bens que acumulamos, mas nas relações que conseguimos construir. No dia seguinte, o bilionário foi até o túmulo de Luísa. Ele nunca imaginou que voltaria lá, nunca imaginou que, depois de tanto tempo, se sentiria tão em paz ao enfrentar o passado. Mas algo dentro dele havia mudado. Ele olhou para a lápide, onde o nome de Luísa estava gravado com carinho, e murmurou baixinho: Eu te falhei, mas vou honrar sua memória. Vou cuidar dela. Vou fazer de tudo para ser o homem que você sempre acreditou que eu poderia ser. Foi um momento de silêncio, mas também de paz. Ele sabia que Luísa não estava mais ali para ouvi-lo, mas, de alguma forma, sentia sua presença, como uma energia suave que o envolvia. Ele estava pronto para viver de maneira diferente, para amar de uma forma mais genuína, sem mais desculpas ou arrependimentos. Com o tempo, o bilionário e a menina começaram a construir sua própria história. O começo não foi fácil. Havia muitas coisas a resolver, muitas lacunas a preencher. Mas a cada dia, ele fazia questão de mostrar a ela que ele estava lá. Aos poucos, ela começou a confiar nele. Eles brincaram juntos, conversaram sobre seus sonhos e até aprenderam um sobre o outro, como se estivessem desbravando um novo capítulo de suas vidas. Ele queria ser o melhor pai possível para ela, e ela, aos poucos, foi aceitando, sem pressa, com a mesma confiança que sempre teve. O bilionário, antes perdido nas sombras de seu passado, agora estava no caminho da redenção. Ele sabia que a vida não seria perfeita, mas o importante era o que ele estava fazendo com o tempo que ainda tinha. Ele finalmente entendia que o verdadeiro sucesso não estava no império que construiu, mas no amor que ele conseguia dar, na forma como ele fazia as pessoas ao seu redor se sentirem. Ele olhou para a menina e sorriu. O futuro ainda era incerto, mas ao lado dela, ele sabia que era possível reconstruir tudo. Juntos, eles escreveriam um novo capítulo de suas vidas, um capítulo repleto de amor, aprendizado e, acima de tudo, de uma segunda chance. O bilionário olhou para a menina e, pela primeira vez em muitos anos, sentiu que o amanhã poderia ser melhor que o ontem. Eles estavam começando de novo. E dessa vez, ele faria as coisas certas. E assim, o fim de um capítulo sombrio tornou-se o começo de uma nova e esperançosa jornada. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.